Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no meu canal para que você fique por dentro de todas as aulas, de todas as novidades que sempre aparecem. Toda semana temos vídeos novos para você. Nessa aula a gente vai trabalhar com a parametrização de uma curva. Ela é uma aula que é uma sequência, por exemplo, da aula que a gente viu anteriormente, que era o que vem a ser uma curva no nosso plano cartesiano. Agora eu venho trabalhar com vocês a parametrização. Na aula anterior eu dava a curva e pedia para você dar o desenho. Agora é o contrário, eu te dou o desenho e eu peço para você me dizer que curva que parametriza esse desenho. E no caso a gente vai começar nessa aula de hoje apenas parametrização de um segmento de reta. Então a gente vai olhar as parametrizações de segmentos. Então o primeiro segmento aqui que eu estou escolhendo é um segmento onde ele é paralelo ao eixo Y, tá bom? Depois a gente vai ver um segmento paralelo ao eixo X e depois um segmento qualquer. Então o que vai ser, o que você vai ter que tomar cuidado, como é que você vai parametrizar? Lembrando que parametrizar significa encontrar duas funções, uma função x de t e uma função y de t. É isso que a gente tem em relação ao parâmetro. Como é que a gente vai fazer isso? Quando você tiver uma reta, um segmento de reta com essa característica que eu estou mostrando aqui para vocês, a parametrização dela é bem simples. Por exemplo, no eixo X, se você perceber, o valor aqui, nesse caso, se você não está enxergando, eu vou dar um zoom aqui para você, o valor é 3. Então eu estou te dizendo que o meu X vai valer sempre 3. Então o meu X, ele vale quanto? Ele vale sempre 3. E aí, no caso, pessoal, o meu y, se você perceber, ele está variando de 1 até 5. Então, o meu y varia de 1 até 5. Então, eu posso, por exemplo, chamar o meu y de t. E aí eu digo para mim, ó, o t, ele começa no 1, então ele vai começar no 1 e vai terminar onde? Vai terminar no 5. Porque, ó, se, por exemplo, você pega lá o ponto t igual a 1, o que acontece? Como é que ficaria a sua função? O x de t é igual ao x de 1 aqui, que vale sempre 3, porque eu estou forçando, eu estou falando que o meu x é sempre 3. E o meu y de 1 aqui, ele vai ficar 1. Então, eu vou criar o ponto quê? O ponto 3, 1. E o ponto 3, 1 é esse ponto A aqui do começo. E aí, assim, eu vou dando valores para t até atingir o meu ponto final, que é o meu ponto B. Tá bom? Então, é isso que a gente faz. Essa é a ideia que a gente tem em relação à parametrização de A até B. Beleza? Está ok? Então agora o que eu posso fazer? E se eu tivesse então uma reta, só que agora não paralela ao eixo Y e sim paralela ao eixo X? Essa reta, pessoal, o que vai acontecer? O meu Y se torna fixo. Então se você tem lá a X de t e a Y de t. O meu Y é fixo, aí você vai olhar quanto que ele está valendo. Ah, ele está valendo 5. Então vou dar um zoom aqui para você. Esse número aqui é o número 5. Então, se o meu y está valendo 5, você vai olhar lá o seu x. Ó, o seu x está indo de 1 até o quê? Até 4. Então, o seu x está indo de 1 até 4. Então, você chama x de t e força que o seu t vai variar de 1 até 4. É isso que a gente tem para parametrizar esse tipo de segmento. Beleza? Então, não tem segredo. Então, se você pega lá um segmento, eixo y, eixo x, o segmento aqui, tem aqui no eixo x ele vale 5. Começou aqui no 1 e ele vai até um 7. Então você pode escrever que o x de t é igual a 5 e o y de t é igual ao próprio t, onde o seu t varia de 1 até onde? Até 7. E aí eu parametrizei este segmento. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma parametrização de modo genérico, isto é, quando a minha reta não necessariamente é paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Vem comigo. Para parametrizar esse tipo de segmento, o que a gente vai utilizar? Vamos pensar na geometria analítica. Se a gente for fazer uma parametrização, se a gente for escrever a equação de uma reta ela precisa do quê? De um vetor diretor e pelo menos 2 pontos por onde ela passa. Então a gente vai utilizar essa ideia. Eu vou chamar aqui esse ponto de A e esse ponto de B. Então, como que a gente faz? Eu estou indo na direção de A até B. Então, o meu vetor diretor lá da geometria analítica, a gente pode definir ele aqui como sendo quem? O B menos A, tá bom? Então, o nosso vetor diretor é o B menos A. Então, eu quero parametrizar uma reta onde, por exemplo, ela começa aqui no A, ela passa pelo B. Então, você vai fazer o seguinte, vai de A
mais o vetor diretor vezes quem? Vezes o meu parâmetro, onde esse parâmetro é o que vai fazer o meu ponto percorrer de A até o B. Então, no caso aqui, a minha parametrização vai ser o ponto inicial que eu quero, mais o meu vetor diretor, que é o final menos o inicial, vezes quem? Vezes o meu parâmetro. Essa vai ser a nossa parametrização. Já já eu digo para você qual vai ser a variação do t, ou seja, onde que ele vai pertencer. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, que simplesinho, você já vai entender como é que a gente vai fazer. Você pega aqui o ponto A, que é o ponto de extremidade menos 5 e 3. Então, menos 5 e 3. E o ponto B, que é o ponto de extremidade 0 e 2. O que você vai fazer? Primeira coisa, vamos achar o vetor diretor, que é o nosso Vzinho aqui. Ele é o B menos A. Se ele é o B menos A, então ele é o 0, 2, menos quem? Aqui, deixa eu só corrigir, é menos 5 e menos 3. Ele é o 0, 2, menos 5, menos 3. Então, primeira coisa aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer coordenada com coordenada. Então, x com x e y com y. 0 menos menos 5. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 0 mais 5, que vai dar o quê? 5. Depois, 2 menos menos 3. Então, menos com menos vai dar mais. E 2 aqui, 2 mais 3, vai ficar 5 também. Então, esse é o nosso vetor diretor. É como se eu fosse pensar o seguinte, ele está indo na direção do 5, 5. É isso que a gente pode pensar. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou e escrevo a minha reta, o meu segmento. Ele começa no A, vai para o meu vetor diretor B menos A, vezes quem? Vezes o meu parâmetro. O que vai acontecer? O meu A é o ponto menos 5 e menos 3, mais o meu vetor, que deu 5, 5, vezes o meu T. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar menos 5 e menos 3, mais, distributivazinha aqui, sem medo de ser feliz, você vai ter 5t e 5t, e aí você faz novamente a soma de coordenadas com coordenadas. Então, você vai ter menos 5 mais 5t, e aí você vai ter menos 3, o quê? Mais 5t. Então, pessoal, a gente finalizou, a gente fechou. Essa primeira aqui é a minha x de t, e essa segunda aqui é a minha y de t, e eu parametrizei. O que você tem que tomar cuidado agora? Por exemplo, se você deixa nesse formato, do jeito que está aqui, e não diz nada sobre o t, é como se você tivesse a reta inteira. Só que eu não tenho a reta inteira, eu tenho apenas um segmento, então eu preciso ter um começo e um fim. Então eu tenho que saber quem que é o meu t que faz eu sair do ponto A e chegar no ponto B. Olha só, vamos pensar aqui no eixo x. No eixo x, pessoal, o meu x está variando de menos 5 até quanto? Até 0. Então, ó, o meu x ele é maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a quem? A 0. Então, ó, se você olhar aqui, ó, o x está indo de menos 5 até 0. E aí, você vem aqui na sua parametrização e observa, menos 5 mais 5t. Então, ele é o meu x. Então, vai ficar menos 5 é menor ou igual a menos 5 mais o quê? 5t, que é menor ou igual a 0. Eu vou deixar o t sozinho. O que cancela o menos 5? Somar mais 5. Então, eu vou adicionar 5 nessa expressão. Menos 5 mais 5, zerou. Menor ou igual. O menos 5 vai embora, vai sobrar só o 5t. 0 mais 5 vai sobrar só o 5. Como o meu objetivo era deixar o t sozinho, aqui, por exemplo, para deixar só o t, eu precisaria dividir por 5. Então, eu vou dividir por 5. Então, isso aqui vai ficar 0, menor ou igual a t, menor ou igual a 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, significa o seguinte, para eu sair do ponto A e chegar no ponto B, basta o meu t variar de 0 até 1. Então, essa parametrização vai ser sempre fixa. Eu vou poder, isso aqui não foi coincidência, se você fizer essa mesma conta com o y, você também vai chegar de 0 até 1. Então, para você parametrizar um segmento com esses moldes, final menos inicial, do jeitinho que a gente fez aqui, o seu t sempre vai variar de onde? De 0 até 1. Tá bom? Então, aí a gente cria uma regra para esse tipo de parametrização, final menos inicial, onde o meu t vai variar de 0 até 1. Então, por exemplo, se você pega t igual a 0, ó, vai sobrar o ponto menos 5 e o ponto menos 3. Ponto, cheguei no ponto A. Para chegar lá no ponto B, eu tenho que substituir o t por 1. Então, ó, substituir o t por 1, vai ficar menos 5 mais 5, que vai dar 0. E aqui vai ficar menos 3 mais 5, que vai dar 2. Então, eu criaria o ponto 0
e 2, que é justamente o ponto B aqui, que é o meu ponto final. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi uma aula rapidinha de parametrização. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, como eu disse, se inscreva no canal e aí a gente acompanha vários vídeos semanais. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!